Passa na Câmara o texto base do projeto que autoriza um ensino domiciliar conhecido como homeschooling no Brasil. Destaque chegando com Adriano Oliveira. A Câmara dos Deputados vota hoje os destaques que podem modificar o projeto de lei que autoriza a educação de crianças e adolescentes em casa. O texto base da matéria, que é uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, foi aprovado ontem pelos deputados. O presidente e aliados do governo defendem a criação de uma alternativa à escola, numa tentativa de evitar a influência ideológica nas instituições de ensino. O Supremo Tribunal Federal proibiu o chamado homeschooling em 2018, com o argumento de que não havia uma lei prevendo esse tipo de educação. Agora, de acordo com o projeto, o ensino domiciliar terá que seguir algumas regras. O aluno terá, entre outras coisas, que ser matriculado numa escola credenciada que deverá acompanhar o desenvolvimento do estudante. Além disso, um dos pais ou responsáveis precisará ter nível superior completo. Após a votação dos destaques, o projeto segue para o Senado. A gente conversou no Band News TV com a responsável pelo Todos pela Educação, que diz o seguinte: o momento talvez não seria o mais apropriado para discutir sobre isso, porque, talvez a gente tenha outras prioridades, como, por exemplo, troca sequencial de ministros da educação, gente? Pelo amor de Deus. Durante a pandemia, não teve ali uma linha condutora da política educacional no Brasil. Outro ponto. No Brasil, a gente sabe que há muitas crianças que chegam até praticamente o ensino médio sem saber ler direito, sem conseguir fazer interpretação de texto, sem conseguir fazer contas. Então, isso não é uma prioridade ou não deveria ser uma prioridade. Um dos pontos colocados pelo Todos pela Educação. Outro ponto é o seguinte: quando você sugere que as crianças sejam educadas em casa, você está sugerindo, na verdade, uma não política, não é? Educação é um direito de todos. Então, é uma medida questionada. É claro que existe uma pressão ideológica aí, porque o governo federal e o presidente da República acabam afagando, uma parcela do eleitorado que defende exatamente essa educação domiciliar. Antes da aprovação, o projeto, mais de 400 entidades assinaram um manifesto contra justamente esse ensino domiciliar, alertando que o modelo pode intensificar a desigualdade já existente. Justamente para a ONG Todos pela Educação, o homeschooling inibe o pleno desenvolvimento de crianças e jovens e inviabiliza aprendizados inerentes à convivência coletiva. Era isso, Também a responsável pelo Todos pela Educação dizia o seguinte: a gente acabou de sair de uma pandemia onde as crianças ficaram confinadas em casa. Estava todo mundo obrigado a ficar em casa. E quais foram os efeitos disso? Eles foram positivos para as crianças? Na grande maioria, não. Para os estudantes de forma geral. Não, eles sentiram muita falta do contato com os colegas e tudo mais. Então a gente acabou de ter essa experiência na prática. E quem precisa disso de fato, por exemplo, família Schirman, que é aquela família de velejadores, que passam aí boa parte do ano viajando pelo planeta. Essas pessoas já estão protegidas por definições judiciais. Já existe um meio de essas pessoas conseguirem educar os filhos fora da escola. São casos especiais. Então, não tem por que discutir e aprovar uma coisa como essas nesse momento. E é exatamente isso, Carla? A gente viu nessa pandemia como ficaram escancaradas todas as desigualdades que já existiam antes, elas ficaram ainda mais evidentes, com a dificuldade tremenda para as crianças mais pobres de conseguirem ter algum tipo de acesso a qualquer conteúdo ao permanecerem em casa. Seus pais não estavam em casa, precisaram continuar trabalhando, Como lidar com isso? Então, o ensino domiciliar tornaria mais aguda ainda essa diferença que é tão evidente, que ficou ainda tão evidente. E os efeitos desses 2 anos das crianças longe das escolas são brutais, são avassaladores. Tem 2 dados, inclusive um deles da própria Todos pela Educação, que mostra exatamente esse cenário. Por exemplo, quando a gente pega ali os pequenininhos, 6, 7 anos de idade, aumentou de maneira muito expressiva a quantidade de crianças que não sabem ler nem escrever. Já era um problema grave? Já era um problema grave. Só que esse número aumentou em 66% de crianças nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever. E quando a gente vai para outra ponta, no ensino médio, um atraso de 6 anos desses estudantes também que ficaram afastados das escolas. É um assunto que rende muito, a gente vai seguir falando sobre ele. Esse assunto abre portas para vários problemas, para várias pontas que terão que ser amarradas em um Ministério da Educação que não é conhecido pelo comprometimento
com o próprio tema, né, que é a razão da sua existência, a educação. O homeschooling, em alguns países, na Coreia do Sul, por exemplo, é simplesmente proibido. Em outros, como no caso do Brasil, em casos muito específicos, como da família Schurman, que a Carla citou, ele é permitido. Mas, com frequência, ele não atinge mais do que 0,1% dos alunos. Isso nos países em que o ensino domiciliar é permitido de alguma maneira. E há países em que ele é completamente liberado, como nos Estados Unidos, que tem a maior porcentagem de alunos que estudam em casa. 3,5% da população estudantil. Um percentual muito maior, por exemplo, do que o segundo colocado entre os países mais desenvolvidos, que é a Austrália, onde 0,5% das matrículas são de alunos que estudam em casa. Por que isso acontece nos Estados Unidos? Por vários motivos. Pela má qualidade das escolas. As escolas americanas são muito boas comparadas com as nossas, mas estão muito abaixo das escolas europeias, por exemplo. Os Estados Unidos não aparecem nos líderes de rankings educacionais pelo mundo. Outra motivação é a preocupação com a violência, especialmente com aqueles tiroteios e com as guerras de gangue que são comuns em escolas de bairros mais pobres. E aí a solução para esse problema seria fazer com que as crianças estudassem em casa. Nesse quesito, o resultado pode ser o oposto, porque há muitas pesquisas que indicam que o ensino domiciliar nos Estados Unidos tem servido para mascarar o abuso de crianças e adolescentes pelos próprios parentes, né? A gente sabe, é de conhecimento geral, que esses abusos, em geral, acontecem em casa, com pessoas conhecidas, com pais, com tios, com gente que está ali muito próxima. E se a criança não frequenta a escola, não frequenta a sociedade da mesma maneira que uma criança que vai para a escola, é muito mais difícil você descobrir um abuso que eventualmente esteja acontecendo. Então esse é um dos problemas que vão surgir. A outra questão é a questão religiosa. Há muitos alunos nos Estados Unidos que não aprendem, por exemplo, a teoria de Darwin e aprendem o criacionismo. É verdade que isso acontece em muitas escolas também, mas no ensino domiciliar isso é muito mais frequente. Esse é um assunto que não deveria ser... há uma discussão se deveria ou não ser uma questão escolar, mas a teoria darwiniana, por exemplo, deveria fazer parte do currículo. Então, o que é que vai estar sendo ensinado exatamente para as crianças? A possibilidade maior é que a gente abra espaço, não só para esses abusos por parte de familiares, mas também abra uma grande porta para, aí sim, a verdadeira doutrinação. Porque um dos argumentos dessa gente para querer que as crianças estudem em casa é que os professores são todos uns comunistas que doutrinam as crianças para se tornarem marxistas, socialistas, o que, aliás, não tem funcionado, né? Porque eu não estou vendo exatamente um grande exército de marxistas circulando pelo Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso sim é uma doutrinação. Quando você ensina um currículo que inclui ali o fundamentalismo religioso, a teoria do criacionismo, isso não é uma educação. Isso sim é uma doutrinação. Então há uma série de problemas aí, de portas que se abrem, que a gente vai ter que amarrar direitinho antes que isso aconteça de fato. E não vai ser para hoje, tá? Claro. Porque tudo isso tem que passar pelo Senado ainda, 2 votações, aí tem os destaques que vão ser votados a partir de hoje, volta para a Câmara. Ainda tem muito tempo para a gente discutir isso, mas é preciso que haja uma disposição e uma abertura para o diálogo que a gente não tem encontrado nesse governo e principalmente no Ministério da Educação. Bom, a depender... Perdão. Não, desculpa, a mensagem de um ouvinte, professor Abner de Paula. Sou professor do Instituto Federal do Pará, em Santarém. O ensino remoto trouxe inúmeros retrocessos. Os nossos alunos estão entrando no ensino médio com conhecimentos de 7º ano, em vez do esperado para o 9º ano. A gente sabe que foi emergencial, foi necessário, mas pensar em uma não política para regulamentar um ensino domiciliar em tempos de normalidade é abandonar a educação formal, diz aqui o nosso professor do Pará. E faz todo sentido mesmo. Por falar em abandono, a depender de como o homeschooling é estabelecido, do texto, né, de como ele é aprovado, se de fato caminhar assim, num país em que a gente tem o agravamento da pobreza, outro resultado que pode derivar daí, evasão escolar, que já é um problemão aqui no Brasil. Cerca de 250 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo semestre de 2021, também relatório da Todos pela Educação, e esse número representou um aumento de 171% na comparação com 2019, antes da pandemia, quando 90 mil crianças estavam fora da escola. Então, é mais um aspecto a ser levado em consideração num país em que houve agravamento da pobreza, evasão escolar.